Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A história de hoje é muito legal, é bem divertida e nos faz refletir um pouco. Você sabia que se nós andarmos com pessoas que não agradam a Deus, nós podemos acabar nos influenciando por esse tipo de pessoas? Pois bem, vocês já viram, né, que eu coloquei uma coroa, aqui também tem uma coroa, então hoje nós vamos falar sobre alguns reis, os reis de Israel. O primeiro rei que eu quero contar para vocês está relatado lá na Bíblia, no livro de 1 Reis, no finalzinho do capítulo 11 e em 20 versículos do capítulo 12. Pois bem, vocês lembram de Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus? Ele faleceu, ele foi morar então com o Papai do Céu. E o seu filho Salomão foi quem ficou no lugar dele. Pois Salomão também viveu uma vida legal, ele era obediente a Deus, ele era um homem muito inteligente. Salomão, inclusive, nos deixou alguns livros que está aqui na Bíblia, certo? Quando vocês quiserem conferir, podem conferir. Tem vários livros de Salomão revelando toda a sabedoria desse homem. Mas no finalzinho da sua vida, Salomão não foi tão obediente assim. Ele achou que precisava ter mais terras, ter mais posses, e ele acabou se desviando um pouquinho do caminho de Deus. E quando Salomão também foi morar com o Papai do Céu, veio o seu filho, o Roboão. Esse é o Roboão. Ele assumiu o trono. E ele então deixou o trono para o seu filho Roboão, mas o Roboão, ele fez algumas coisas erradas. Ele precisou de alguns conselhos para o seu reinado, mas ele foi procurar conselhos no lugar errado. Ele procurou conselhos nos amigos da mesma idade dele. E quando ele precisava tomar decisões importantes, ele foi justamente pedir para quem não poderia aconselhá-lo de forma tão correta assim. A mesma coisa é nós. Nós podemos pedir conselhos para as pessoas mais velhas, né? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os pastores aqui da igreja também, porque eles já viveram mais tempo. Então, eles sabem mais e podem nos aconselhar de forma melhor, certo? Muito bem, como Roboão estava fazendo coisas erradas, o povo, começou a vaiar ele, né? Não queriam mais ele. E se levantou um outro homem um pouco esperto, que não era rei, que era Jeroboão. Eu não falei para vocês que hoje nós seríamos 2 reis? Jeroboão, ele não era rei, mas ele queria liderar, ele queria governar. Ele se declarou rei então, mesmo não sendo eleito rei, ele se declarou rei. Mas ele também fez um alvoroço para as pessoas se voltarem contra o rei Roboão. Então, o povo ficou chateado, né? Já havia a coroa ali, havia os reis, o povo ficou chateado. Ele se declarou rei, mas aconteceu uma coisa. Essa coroa aqui, agora, ela iria... Eu não vou recortar ela, tá? Mas imaginem que eu estou recortando ela. Quando eu divido essa coroa, ela vai se transformar em 2 coroas. A partir desse momento, surge 2 reinos. O reino de Roboão e o reino de Jeroboão. Claro que Jeroboão, que se achava muito esperto, ficou com a maior parte das terras desse reino. E Roboão ficou com uma parte menor. Então não é só a terra que foi dividida, né? Mas todo o povo foi dividido. A partir desse momento começaram algumas brigas. Então o que nós podemos aprender com essa história de hoje? Primeiro, não se deixar influenciar por pessoas que não andam assim, pertinho de Jesus, né? Ouvir conselhos dos mais velhos. E também nós devemos influenciar os outros a fazer o bem, a fazer coisas boas, dar bons conselhos. Certo, então? Essa é a nossa história de hoje, sobre 2 reis diferentes, mas que não agradaram a Deus. Então vamos buscar os conselhos nas pessoas certas, o conselho de Deus.